E aí, quem que constrói isso? Nosso cérebro constrói. Mas nós temos regiões específicas do nosso cérebro que ajudarão nessa modulação. Regiões corticais, certo? Essa camada, essa lâmina mais desenvolvida, uma perspectiva evolutiva das neurociências. Se buscarmos aí nas neurociências, na psicologia evolutiva, por exemplo, nós temos regiões que vão ajudar nesse filtro, nessa regulação em relação a regiões subcorticais. Quando eu digo subcorticais, são essas regiões que estão abaixo dessa camada mais desenvolvida, se buscarmos aí na evolução. Vou mostrar aqui para vocês, veja que interessante. O que eu chamo dessas camadas de maestros da arquitetura emocional. Olha que interessante. Maestros da arquitetura emocional. Como essas regiões, essas três regiões juntas, regiões frontais, que podemos chamar de o dorso lateral, certo? Aqui em cima na minha entrada, né? A ventromedial, aqui no miolo do nosso cérebro, no meio, aqui na parte mais frontal do nosso cérebro, e a orbitofrontal, nas órbitas, acima das órbitas oculares. Essas três regiões que você está vendo na tela, elas, o que eu chamo de maestros da regulação emocional, vão construir a maneira como você rotula, como você projeta situações hipotéticas futuras em relação à sua reação, e a partir disso, você tem uma regulação maior. Eu não gosto de usar o controle de fato das emoções. Você tem uma regulação, uma modulação disso. Olha que importante você entender isso, essa perspectiva aí de fato das neurociências afetiva e social, para como você vai modular esses afetos, e esses afetos estarão envolvidos em reações ou relações sociais, isto é, com as outras pessoas. Por quê? As outras pessoas também terão as suas respostas comportamentais, a maneira como elas se comportam em relação à sociedade, a maneira como nós vamos julgando. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, de uma reportagem que saiu hoje na BBC, sobre como um possível rótulo, um possível estereótipo que criamos aqui em relação à maternidade pode prejudicar a saúde mental das mulheres. Olha que interessante. Não sei quem que está ao vivo aqui. Tainá ainda está aqui comigo, a outra pessoa também. Perfeito, hein? Então, essas regiões que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou definir elas, algumas, não vou aprofundar, tá, em todas aqui, porque daí não teríamos o tempo. Eu quero trazer uma aula, uma live depois, exclusivamente sobre essas regiões, que fará sentido aí no seu atendimento, seja você um psicólogo, um hipnoterapeuta, um professor, um médico, um psiquiatra, enfim, para como trazer ferramentas cognitivas e comportamentais para modular a situação que a pessoa está vivenciando num momento difícil, num momento desafiador, por exemplo, certo? Vou dar destaque aqui para duas regiões, tá? A região pré-frontal ventromedial, região que possibilita a articulação de pensamentos baseados em um filtro conectivo com o lobo temporal, aqui na altura das suas orelhas, que faz aí o lobo temporal, uma região importante de localização ali do hipocampo, uma região aí fortemente relacionada com a cristalização das memórias de longo prazo, certo? A área tegmentar ventral, que está localizada ali no mesencéfalo, certo? Que seria no tronco encefálico, onde possui ali aquelas três regiõezinhas que nós chamamos de mesencéfalo, ponte e bulbo, que vai dar essa articulação de expressões fisiológicas, e especificamente ali a área tegmentar ventral relacionada com essa busca de motivação, da recompensa, né, esse ato de termos ou querermos, desejarmos algo, e não em si a recompensa em si, certo? E com também o ventromedial, conexões com a amígdala, com o sistema olfatório e com o tálamo. Olha que interessante, hein? Então, quando nós temos o entendimento dessa rotulação dos afetos, veja, quando nós temos o entendimento de como sentimos os afetos, como os afetos, os rótulos que criamos em relação a um determinado momento, a um determinado contexto, essa regiãozinha orquestrada com outras duas regiões, que é o córtex dorsolateral e o orbitofrontal, a ventromedial, ela vai
possibilitar a região ventromedial do córtex pré-frontal ventromedial, ela vai possibilitar essa interação com regiões subcorticais para a regulação dessa expressão emocional, como vimos aqui. Por exemplo, a área tegmentar ventral, especificamente localizada aí, uma região envolvida com o sistema dopaminérgico, localizada no mesencéfalo, com a amígdala e com essa expressão de regulação que temos em relação a um contexto específico dos nossos afetos. Ela em si será modulada, a região pré-frontal ventromedial, junto com a orbitofrontal e a dorsomedial, para que tenhamos um comportamento mais adequado para essa situação. Olha que interessante trazer essa perspectiva neurocientífica de como expressamos, rotulamos, categorizamos nossos afetos, sentimentos, para que, fazendo isso, nós tenhamos um comportamento mais adequado com a situação. Uma palavra mais adequada naquela conversa que estamos tendo, aquela resolução de conflito, aquela discussão que você quer ter com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Ajudar a desenvolver isso é importante. Não sei se está ficando claro. Depois aqui você, membro, deixe um comentário abaixo. Temos 2 pessoas aqui online ao vivo agora. Beleza. Temos aqui, foi a definição do córtex ventromedial. Mas também podemos ter, junto com isso, a orquestração dessas reações com o córtex pré-frontal orbitofrontal, que é uma região que também possui um papel fundamental na formação dos vínculos sociais e regulação emocional. Não está aparecendo aqui para vocês. Opa. Veja, o córtex pré-frontal orbitofrontal, uma região que também possui um papel fundamental na formação de vínculos sociais e regulação emocional. Importante papel fundamental na formação de vínculos sociais e regulação emocional. Todas as informações sensórias e emocionais consideradas relevantes para o contexto que o indivíduo está inserido são lapidadas, essas informações sensórias e emocionais, pela mediação do córtex orbitofrontal, integrando profundamente os acontecimentos do mundo interno e o mundo externo. Olha que interessante. Então, todos os acontecimentos em relação ao que está acontecendo internamente no nosso corpo, em relação ao que está acontecendo externo ao nosso corpo, essa relação ela é mediada pelo nosso córtex orbitofrontal. Porque essa região, ela fará, olha que interessante, essa região fará um papel de importante relevância nessa orquestração, nessa lapidação dos vínculos sociais que vamos construindo em relação com os nossos estados internos. Isto é, a região do córtex orbitofrontal, eu vou enfatizar aqui para você ter uma consciência maior do poder desse entendimento das circuitarias cerebrais para as aplicações clínicas, comportamentais e de uma busca de autoconhecimento. Veja, a relação de integração do que acontece com o mundo interno, a integração do que acontece com o mundo externo em relação a você, utilizando essas informações sensórias, emocionais, do que está acontecendo internamente, essa integração do interno com o externo, ela é mediada pela essa região frontal, que chamamos de orbitofrontal, junto com a ventromedial, que terá essas conexões mais subcorticais, fibras. Quando eu digo fibras, estou falando axônios, prolongamentos dos neurônios, para essa experiência interna que temos, fisiológica, e essa rotulação, essa categorização que vamos criando em relação à expressão comportamental que temos com o mundo externo e as nossas relações sociais. O córtex orbitofrontal, nas órbitas oculares aqui, localizada, é claro, atrás das nossas testas, porque estamos falando no plural, as nossas testas, a minha, a sua, enfim, vai controlar isso, essa integração do mundo externo com o mundo interno. Legal? Então, entendendo essas 2 regiões, temos a dorsolateral também, mas eu não vou entrar especificamente dentro dela. Aqui eu quero dar destaque
a parte do ventromedial e do orbitofrontal. Destacando isso, a modulação de como nós percebemos, a Cláudia, no livro dela, ela traz uma citação de como essa rotulação de como percebemos o mundo é importante. E ela vem com essa definição, veja, que eu vou compartilhar aqui na tela com você. Olha que interessante essa definição dela. Nossas particularidades modulam a forma como percebemos o mundo. E um detalhe importante, automaticamente, isso acontece automaticamente. Essas interpretações que vamos tendo. Vou beber uma água aqui que vai ficando cada vez mais quente falando. O cérebro, ele escolhe por nós. Na verdade, você é o seu cérebro, certo? Baseado nas experiências que você teve. Esse fenômeno é conhecido por inferência inconsciente, que também vale para a maneira como criamos estereótipos e rotulamos pessoas, lugares e coisas. Olha que interessante, hein? Nossas particularidades, aquilo que eu já comentei com vocês ao longo da live, depois você assistir na gravação, nós vamos construindo as nossas particularidades, certo? De maneira automática, essa modulação vai acontecendo, essa mudança, essa modulação. O que nós chamamos de inferência inconsciente. E aí o perigo, entre aspas aqui, o que pode acontecer, é como nós vamos julgando isso. Percebemos a realidade que criamos a partir daí dos rótulos das pessoas, dos lugares e das coisas. Mas você não pode pensar, nossa, Matheus, isso é totalmente, extremamente ruim. Não é, porque faz parte do funcionamento do cérebro, essa categorização. O que se torna ruim é a maneira como nós vamos rotulando e se relacionando com as pessoas a partir disso. A partir dos conceitos, e disso os preconceitos, porque como eu já disse aqui para vocês, o preconceito, o conceito criado antes de conhecer, ele é inato, nós vamos construindo, é uma forma como o cérebro humano funciona, nessa espécie de categorização, e aí nós vamos tendo o quê? As rotulações de grupos específicos, de comportamentos de pessoas que defendem, por exemplo, um certo partido político, ou em relação aos estereótipos que criamos em relação aos sexos, seja que no homem ou a mulher, como vamos rotulando, e como a própria sociedade vai rotulando isso. Veja esse exemplo, que interessante. Veja só. Olha essa matéria, veja essa matéria, o link está aqui em cima, tá, gente? Depois você assistindo gravado, aí os membros assinantes do Clube NAS, vou deixar o link disponível para vocês. Veja essa matéria que saiu hoje. Muitas mulheres morrem sem confessar que se arrependeram de ter filhos. Veja, muitas mulheres morrem sem confessar que se arrependeram de ter filhos. Essa matéria foi publicada hoje na BBC News, como eu estava falando aqui, a maneira como nós vamos criando os rótulos, as categorias, os estereótipos, como nós vamos compartilhando isso com os nossos familiares, e a partir desses reforços que vamos tendo, dependendo aí, por exemplo, do vínculo religioso que a pessoa cria, a mulher ou o homem, de fato, vai criando uma percepção, um rótulo de que a maternidade deve estar presente na vida dela. Do homem ao casar com a mulher, no caso aqui, para que a mulher se torne mãe, e a própria mulher, ao longo da educação dela, como ela vai enxergando uma certa pressão social de que ela precisa ser mãe, precisa passar pela maternidade. Eu não sei se vocês que estão acompanhando, ou depois você assistindo, se você vivenciou isso, você mulher que passou por uma gravidez, vivenciou a maternidade, hoje você é mãe, aí seu filho já com 5, ou sua filha com 5, 10, 15, 20 anos, eu não sei a sua idade. Ou se você conhece uma amiga que tem os seus 30, 40, 50 anos, já casou, separou, mas não foi mãe. E sofreu essa pressão da maternidade, não ser mãe, esse rótulo que vai sendo criado, que foi sendo criado. Essa discussão, nessa matéria publicada hoje na BBC News,
ela foi uma entrevista que fizeram com essa socióloga, tá? O nome dela é Aora Donas, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, no livro que ela lançou, acho que em 2018 ou 2019, Mães Arrependidas. E veja que interessante quando ela traz essa construção de visão, né? Hoje, nessa matéria publicada, a BBC perguntou para ela, veja, deixa o seu comentário aí depois, aí você assistindo ao vivo, depois é gravada, tá? A live. Você diz que existe muita pressão social para a maternidade. Acredito que sim, né? Como essa pressão se manifesta? Ela entrevistou várias mães, nessas entrevistas, essas inúmeras mães entrevistadas, relataram esse sentimento de arrependimento. E aí ela diz, olha que interessante, é uma entrevista um pouco longa, né? Mas é assim, é interessante de ler. E eu fragmentei aqui essa parte, onde ela diz, após essa pergunta da BBC, a dona diz, nós, mulheres, somos criadas desde criança com a ideia de que a maternidade é essencial na nossa existência. Veja que interessante, hein? Ela compartilha. Nós mulheres vou repetir, ó, nós mulheres somos criadas desde criança com a ideia de que a maternidade é essencial, é a essência da nossa existência. Olha só, é a essência da nossa existência, vocês mulheres. Ou ela, no caso aqui, relatando com a entrevista, com as entrevistas que ela fez com as mulheres. Ao mesmo tempo, veja, ao mesmo tempo, estigmatizam quem expressa o desejo de não ter filhos, no caso aqui as mulheres. Essas mulheres são tratadas como egoístas, loucas, imaturas, como não se fossem mulheres de verdade. Essa estigmatização causa muito sofrimento. Veja a importância de entender. Veja a importância de entender. Eu não sei se você concorda, né, nessa visão, se você que está assistindo, se você é mãe, se você tem uma irmã que é mãe, se você já é tia, né, no caso. Enfim, como entender a rotulação do que sentimos, do que vivenciamos, como esses sentimentos interferem, influenciam os sentimentos das outras pessoas. No caso aqui, de uma mulher que deseja não ser mãe. Isto é, ela tem uma perspectiva diferente à mulher do que é maternidade. E como essa perspectiva diferente de não ser mãe, ou seja, passar pela maternidade, como essa mulher ela é rotulada, criticada pela sociedade. Veja o que ela diz na entrevista, que interessante. Veja, Dona diz no seu livro, Mães Arrependidas, aqui nessa reportagem que ela fez para uma entrevista que ela concedeu para a BBC News, que saiu agora, essa entrevista no dia 25 de novembro, agora desse mês de 2021. Ela diz, nós mulheres somos criadas desde criança com a ideia de que a maternidade é a essência da nossa existência. Ao mesmo tempo, estigmatizam quem expressa o desejo de não ter filhos. Essas mulheres que não desejam ter filhos são tratadas como egoístas, loucas, imaturas, como se não fossem mulheres de verdade. Olha que forte isso que ela compartilha na entrevista que ela deu para a BBC News, agora que saiu no dia 25, agora hoje, de novembro de 2021. Não sei se você concorda com isso, essa estigmatização que se cria em relação à maternidade. Ou para mulheres que são mães, mas se arrependem de terem tido um filho ou uma filha, o que seja. É muito forte isso na sociedade hoje. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui depois nos comentários, você assistindo agora, ou depois na área de membro aí do Clube NAS. Olha como é forte esses rótulos que vamos criando. Essa foi uma discussão que eu quis trazer aqui para vocês, para realmente mexer, né? Porque talvez dependendo do vínculo afetivo religioso que você tem, se você já é mãe, você pode enxergar isso como algo fora da realidade. Falar, meu Deus, como uma mulher pode se arrepender de sentir mãe? Olha, você está tendo uma visão sobre aquilo que você percebe pelo fato de você já ter passado por isso, ter sido mãe e ainda é mãe, e o vínculo religioso que você cria em relação a essa crença que foi sendo criada, modulada por você, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, a comunidade que você vai sendo criada, que você foi crescendo.
E aí você rotula isso para as demais mulheres. Elas precisam também serem mães. Elas precisam ser mães. Veja como temos que ter cautela em relação a essas rotulações que vamos tendo, certo?